Sim, meu amigo Fanny, estamos ao Oh, vivo de novo, mais uma vez, novamente, neste canalzinho maroto da TV Roxinha. coisa bacaninha, Rodrigão. Estamos aí, então, mais uma vez. Mandar um abraço aí para os amigos que estavam no chat, o Ghost, o IF Acunha. Estavam aí há um tempinho LF atrás Acunha, aí. Luiz Fernando L, putz, e Cunha. aí, L Acunha, FL Acunha. Pô, legalzinho, né? Começando um pouquinho mais tarde hoje, por causa que tem partida de futebol rolando, né? Os convites sociais também rolam. Então já deu uma complicadinha na agenda, mas estamos bem. E eu percebi agora pelo vídeo, Rodrigão, Uhum. que meu óculos está muito torto, meu Deus do céu. Caralho, mano, não vai melhorar. Não vai, não vai. Não consigo. É o, é, Não, o, é não. o óculos ou é o rosto que tá fora do esquadro? Ah, meu óculos, meu rosto é fora do esquadro, mas o óculos, meu Deus do céu. Deixa eu ver, É. agora ficou mais ou menos. Eu acho que essa minha luz tá boa. Tu acha que eu preciso acender mais uma luz aqui atrás? Cara, eu acho que acende aí de novo. Aí, ó. Acho que assim tá legal. Então tá. Até porque eu não mexi nada, então tá legal. Ah, tu apagou e acendeu alguma coisa aí, ou eu tô Não, não, viajando aqui. não, não, não tô, tá viajando. Ah, eu devo ter trocado a janela e daí Ah, pode ser. o reflexo do Tipo, a menino. página branca da pauta e a página escura Isso, do sei lá, do canal. exato, exatamente. Aí pode ser. Já definimos então. Bom, temos mais algum. Queremos conversar mais alguma coisa ou podemos dar-lhe pau no Cara, eu carrinho tô Maru? só ajeitando aqui as minhas janelinhas aqui pra É, eu também já. poder enxergar o teu rosto, Coisa boa chegar o rosto, né? pra poder. Os rostos. Um Acho dia eu vou que, ter uma acho que o outra mínimo que eu tela. posso fazer é ficar olhando pra quem eu tô conversando, né? Isso é verdade. Eu tô também assim, ó. Será que. Deixa eu ver na live se dá pra ver. Na live dá pra ver que eu tenho uma parada aqui atrás, que é Sim, o um seguinte, varal. né? Eu tô secando. Eu tô secando. A porra, é que é muito. Cara, é que eu tenho esses varal de chão e eu pendurei no roupeiro. Como é que é o nome do negócio? O negócio que vai em cima da cama. Porra, lençol? Em cima da cama vai lençol, Isso, lençol. vai o Então lençol, vai o lençol de baixo, muitas vezes vai um travesseiro, vai a pessoa e às vezes um lençol de cima. eu não sou muito fã dos lençóis de cima, só o lençol de baixo. Olha Então tá, aí. vai o lençol de baixo, então. E só que eu tô com os meus dois lençóis, eu lavei os dois lençóis. E um tá no cabide e o outro tá aqui. Eu pensei que eu tinha 13 e só tinha dois. Eu pensei, putz, eu preciso que essas bostas sequem. Daí que eu lavei de manhã e daí eu deixei ali pra otimizar, né? Porque tava meio tenso. É isso aí, meu. O cara tem que usar o espaço que tem, né? Não, exatamente, né? Não dá pra ficar viajando nessa. Bom, deixa eu só ajeitar agora minha janela que eu fiz uma bagunça. Mas vai, com fé em Deus que ele é justo. Agora sim. Pá, que saco que eu não consigo ver o chat na Twitch. Com esse formato de janela. Por que será? Por que será? Deixa eu ver se assim você. Não, então foda-se. Então foda-se. Mas enfim. Tô por ti agora, Rodrigão. Tomar mais um, Um gol. Deixa eu tomar um gol da minha água também. Minha garrafinha mais um verde da Aston Nescauzinho Martin. aqui. Minha garrafinha verde da Aston Martin aqui. Olha aí, hein? Ô meu, eu vou comprar umas canecas de presente pra nós. Podia ser. O pior é que eu tenho uma caneca de café pica, assim. Eu tenho uma preto fosco, assim, que é trimassa. Só que ela é tão massa e eu tomo tão pouco café que eu não uso, basicamente. Então, tipo, em casa, assim, eu não uso. A última pessoa que tomou café aqui em casa foi o Gabriel. Eu vou fazer que nem o Jô Soares. Eu vou fazer umas canecas com o logo assim nosso pra gente tomar água, né? Bora? Bora. Me diga quando vai. Tamo por ti. 3, 2, 1.
Feitoria, amigo fanático por velocidade, eu sou o Fanny Weber e está começando o Carreteiro Fórmula 1, um projeto destinado a falar de Fórmula 1 aqui na Carreteiro Produções. Eu sou o Fanny Weber, como eu já disse, e nesta volta veloz, volta de apresentação, volta com o carro, já assim, com todos os upgrades, Rodrigo Azevedo, o homem por trás do volante virtual. Isso aí, essa volta rápida como a Mercedes dos últimos 8 anos e E é isso precisa aí. como a Red Bull dos últimos anos também. Precisa com uma estratégia da Red Bull e confiável como a Mercedes. Quem sabe isso, sim. Boa, aí sim, aí sim. Bom, o Carreteiro então ele é gravado aqui onde você está vendo ao vivo, né? No Jogando Coisas EF, naquele canal de lives do Casimiro, ou também, se você está no gravado, estamos aqui no canal de lives, bom, sei lá, não sei, de grandes outros podcasts em vídeo, e daí em canal Carreteiro. Você pode, então, segue, dá o like, joia, sei lá, as coisas que se faz em plataformas de streaming, né? Também, em breve, ainda não temos, mas em breve teremos o famoso Instagram, o famoso Twitter e o famoso TikTok. Só basta assim a gente começar a ajeitar mais as coisas, né? Aproveitando então que você já seguiu o canal do Carreteiro em todas as plataformas possíveis, siga-me, @Funnybox, em todas as plataformas possíveis, ou Rodrigo Azevedo. Rodrigo Azevedo no Twitter é Rodrigão1983 e o pessoal do Instagram tu quer liberar ou tu vai manter o segredo porque tu é um homem low profile? Cara, o Instagram deixa quieto. Eu praticamente tenho ele só pra aceitar os amigos que. Aliás, nem aceito o Instagram, né? O Instagram é só seguir, né? O Instagram Exato. tá lá porque. Enfim, tá lá porque às vezes a minha esposa posta alguma coisa e eu vou lá e dou um like. É pra tu dar like nas fotos da tua filha pequena quando ela tira. Mas essas aí sempre. Essas aí. Essas aí são as melhores, né? Eu vou até parar de falar, senão eu vou começar a babar aqui. Exatamente. Bom, Rodrigão, primeira pauta desta noite, né? No final de semana temos de volta a Fórmula 1 em horários aceitáveis socialmente. Particularmente, eu prefiro Fórmula 1 no horário da manhã, mas tem gente que prefere Fórmula 1 no horário da tarde. Como é uma coisa tão rara de acontecer, acontece tão poucas vezes na temporada, eu já nem acostumei a ver Fórmula 1 de tarde. Mas assim, temos então de volta aos Estados Unidos, em Texas, Fórmula 1 no GP das Américas. No GP das Américas, não, no GP dos Estados Unidos, né, Rodrigão? Grande Prêmio dos Estados Unidos no Circuito das Américas, né? Exatamente, isso que eu me confundi. Isso E aí, aí. Rodrigão, o que dizer desse cara que conheço há tão pouco tempo, mas já considera o Pacas, né? Pô, eu acho massa o Circuito das Américas, cara. Eu acho que é uma das pistas. Eu já comentei isso algumas outras vezes, né? Essas pistas novas, assim, que, enfim, tem elementos diversos, assim, tem reta, tem aquela parte mista mais travada ali no final. Uhum. É uma pista que tem níveis diferentes, assim, subida, descida e tudo mais, então eu acho ele bem diverso, assim, eu acho massa esse tipo de circuito. E, enfim, um circuito largo para comportar carros, pontos de ultrapassagem, dá para emparelhar 4 carros um do lado do outro ali, se precisar, coisa que é muito rara de acontecer, mas enfim, é um desses circuitos modernos assim que eu acho massa, cara, eu gosto bastante. Assim. Cara, Até eu tá na tela aí para quem tá assistindo, quem não tá no Spotify, Uhum. acho que essa imagem aí é bem clássica americana ali com estrelas vermelhas, azuis, não sei o que, não sei o que. Que é a bandeira do Texas, né? Mas eu separei uma outra imagem aqui que eu acho que é uma das partes massas desse circuito, que é a reta. Né? A reta termina no termina com uma subida e uma curva logo depois da subida. Então essa foto aqui eu acho que é muito massa assim desse trecho do circuito, né? É uma descida com uma subida e nesse retão o DRS pegando, né? Então
É uma foto legal, assim, que eu peguei do ano passado, corrida do ano passado, isso daí, pra ilustrar, assim, a beleza desse circuito. É um circuito bonito, né, cara? Eu acho que até o desenho dele é massa, assim, é bonito. Eu falei no programa passado que eu não sou tão fã desse circuito, mas é o tipo, com certeza a gente não pode dizer que o cara fica entediado em ver o circuito, claro, depende das equipes e tudo mais. Mas não, assim, a primeira impressão que ele passa, ele não é um circuito entediante, né? Ele é Uhum. um circuito que exige muito do carro por causa dessas retas e por causa dos diferença de nível e por causa sei lá, do uso de DRS, e ele tem umas curvas fechadas também, que eu acho interessante. Bom, essa primeira curva que tá na imagem ali, é a descida e a curva 1, né, da reta dos boxes. E já tem uma curva fechada, Rodrigão, que, tipo, agora com o mapa maravilhoso, né, tem a curva fechada, assim, que, cara, que é uma curva já, sabe, se o carro tem que ter uma boa reta, ele tem que ser bom de reta, e bom de tração, né? Porque se ele não tracionar direito nessa saída, nessa curva, o cara já perde posição. E daí já vem ali um trecho sinuoso que eu acho interessante, Que aí entra o bastante. downforce ali, porque é tudo curva de alta, né? Tudo curva de alto, interessante. Então, que eu acho que nesse primeiro trecho que a gente vê o vermelho no mapa, ele é um trecho que ele, assim, um carro equilibrado deve se sair melhor do que um carro que focado mais, né, num estilo no outro. Já o segundo trecho é um trecho que é o trecho da reta, da primeira reta de DRS da pista, né? A reta maior da pista, né? Da reta maior da pista, esse também é um trecho interessante, que também é um trecho que envolve alturas, né? Então, eu também acho muito interessante. E daí o terceiro trecho, que é o trecho amarelo, ele é um trecho mais lento, né? Mas também tem uma subida para depois para depois da caída para a reta dos boxes. Então, cara, é uma pista interessante, é uma pista bacana, é uma pista que está desde 2012 no calendário e foi o primeiro GP construído pensado em fazer uma pista de corrida para a Fórmula 1, né? Uhum. Nos Estados Unidos. Falaremos depois, mas bem melhor do que aquele circuito estranho e quase que tosco em Indianápolis, né? Aquele É, misto. Mas enfim, não vamos queimar a pauta, deixa pra gente falar mais tarde sobre isso. cara, mas é isso, assim, ó, eu tava falando então, desde 2012 no calendário, esse GP então do Circuito das Américas, ele tem 56 voltas, de 5 quilômetros 513, né? A volta mais rápida em corrida, né? Ela é do Charles Leclerc, por enquanto, 1 minuto 36 segundos, 169, feita com a Ferrari em 2019. Daí, o melhor resultado de pole position, ele é do menino Valtteri Bottas, tá? Caso vocês não saibam. E o menino Valtteri Bottas, ele meteu uma polezinha de 1:32.029 com a Mercedes em 2019. Pô, um baita tempo também, mas nem é um tempo tão longe do tempo real, né? Normalmente eu acho que o tempo real, eu tenho a impressão que ele fica um pouco mais distante o tempo de pole do tempo real de corrida, né? Uhum. Então achei bem interessante. Tem aqui a gama de pneus que eu não vou comentar, porque eu acho que a gente tem que fazer um programa especial para explicar a gama de pneu, mas é a Boa. gama de pneus C2, C3, C4, que não é a mais dura, ali é um É um intermediário. intermediário, exatamente o meio, né? Uhum. E vamos falar dos últimos vencedores, só para a gente ter uma situação. Em 2012, o Hamilton vence com a McLaren. Em 2013, o Vettel vence com a Red Bull Renault. 14, 15, 16 e 17, o Hamilton vence já de Mercedão. Em 2018, a Ferrari. Em 2019, o Bottas. Em 2020, quem venceu foi a Covid-19. E em 2021, o Max Verstappen, então, vence com a Red Bull. É um circuito, Rodrigão, que só teve uma, duas, três, quatro equipes que venceram. McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari e deu, né? Isso aí. E Quatro equipes que venceram nesse circuito. Pouco para esse tempo, né?
4 equipes que venceram, mas uma delas venceu metade, né? Isso, uma delas venceu. Será que teríamos uma outra equipe vencendo esse final de semana? Chance Acho difícil, hein, cara? bem difícil. Só se as duas Red Bull quebrarem, a Ferrariar e a Mercedes, sei lá, o Latifi tirar as duas Mercedes numa vez só, assim, para aparecer alguém diferente. Porque não tem, né? Não É tem, né? isso. Cara, é incrível assim, porque, claro, tirando Ferrari, Mercedes e Red Bull, imagina, sei lá, se uma AlphaTauri vence essa corrida, tá ligado? Imagina se o Gasly O vence essa Gasly corrida. vence. Pô, tá com É, moral, né? Tá com moral. exato. Se a Alpine vencer, a gente pode dizer que talvez ela tem meio certo, porque foi uma Red Bull Renault antes, né? Mas tem meio certo na prova, assim. Mas ainda tem. assim, se a O Alpine, motor já venceu. mas talvez assim, a única equipe que pode surpreender, claro que eu acho muito difícil surpreender, tá? Mas que pode surpreender é a Alpine. Mas eu não acho que o Ocon tenha a capacidade de vencer essa corrida. Sinceramente, assim. Cara, é aquilo que a gente falou, né? Os outros 3 carros estão superiores, né? Talvez a Mercedes não esteja tão superior à Alpine, Uhum. mas Ferrari e Red Bull certamente estão muito na frente, né? Então, se acontecer alguma coisa muito fora da curva para dar uma Alpine aí, para ter uma equipe diferente dessas que já venceram, né? Cara. Mas, enfim, cara, a gente tem. Eu gosto sempre que tem bastante competição, né? Então Sim. eu ficaria feliz se tivesse uma equipe diferente aí na ponta, né? E, enfim, a Alpine é uma que promete bastante para o ano que vem, né? Ela começou esse ano aí como, enfim, mais uma apenas no grid, né? E nessa reta final aí tá incomodando enfim, tomara que pro ano que vem venha para as cabeças mesmo junto, que a Mercedes se recupere também. Ia ser massa ter 4 equipes aí disputando a frente, né, ano que vem. Mas para esse GP dos Estados Unidos, cara, Cara, bastante mesmo, assim. Bem interessante. pegou um delay aí. Peguei um delay. Tá, mas Maravilha. E aí, meu? eu pensei que tu ia falar, Não, eu não, pensei que tu ia não. continuar falando, Eu tá? já tinha completado. Ah, tá. Era só comentando mesmo que pro Uhum. GP dos Estados Unidos eu acho muito difícil ter alguma equipe fora dessas 4 aí que já venceram. Na verdade, não vou nem contar a McLaren, né? Vou contar Uhum. das outras 3, Red Bull, Mercedes e Ferrari. Aí eu acho muito difícil sair desses 3 aí. E, enfim, a ficha 1, fora esses 3 aí, seria a aposta na Alpine mesmo, mas tem que acontecer muita caca durante a corrida para sobrar Sim, para a Alpine. sim. Só para deixar a nota de curiosidade aqui, só para não passar em branco, antes do GP das Américas, foi corrido que a gente comentou antes mais cedo, era em Indianápolis, no mistão de Indianápolis. O ouvinte que talvez não seja mais familiarizado, o Grande Prêmio, o Autódromo de Indianápolis, ele é um autódromo oval. E tem um traçado interno com umas curvas, umas paradas bizonhas. E foi nesse traçado interno misto, então meio oval, meio traçado interno, que Indianápolis foi que cedeu, como é que eu posso dizer assim? Foi a casa da Fórmula 1 nos Estados Unidos durante um bom tempo, com o último GP em 2007. Tem grandes polêmicas, né, Rodrigão? Nos anos anteriores, tem um GP lá em 2005 com 6 carros no grid. O GP 2007, 9 carros terminam a corrida. Então, o GP 2007 foi um GP também não menos confuso. Indianápolis é uma pista legal para a gente fazer um programa aí depois, quando acabar o campeonato, aí a gente for fazer alguns programas mais atemporais, assim, contando histórias, né? Sim, Indianápolis tem. Pô, Indianápolis é o templo da Fórmula Indy, né? Eu acho que é o maior ícone americano
do automobilismo. Mas, cara, pra Fórmula 1 é meio bizonho aquele traçado misto de Indianápolis, cara. É, Eu achava uma é, corrida chata pra caramba. E, pô, e ainda era. mais os anos que era, né? É como se tivesse assim, ó, pro ouvinte mais novo, pra galera mais nova, é como se fosse 2018, tá ligado? Com o Hamilton a 40 segundos na frente, assim, porque era isso, era a Ferrari muito, muito à frente. Mas exceto, Rodrigão, uma pessoa que está no grid hoje venceu em Indianápolis e venceu o Circuito das Américas, que é ele, né? Só tinha dois concorrendo que estavam naquela época e estavam hoje, que é o Vettel e o Lewis Hamilton. Os dois ganharam no Circuito das Américas, mas só um venceu em Indianápolis nesse mistão, que é Sir Lewis Hamilton, né, com a sua McLaren. Talvez no seu ano de estreia, 2007? Não, agora não me lembro se é do ano de estreia, mas se não é 2007, é 2006 o ano de estreia. Então, O de ainda estreia assim. do Hamilton é 2007. Eu vou confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que é. E daí, cara, é tipo, sabe, e o menino é brabo. O menino é brabo. 2007 é o ano de. 2007. Uhum. Exatamente. Então, cara, pô, um dia voltaremos para Indianápolis. E agora vamos falar, Rodrigão, da única disputa possível na Fórmula 1 até o final do ano, que é a disputa pelo vice-campeonato, né? É o que sobrou. É Mas o que nos resta. primeiro, eu vou fazer a pergunta: a Fórmula 1 vai ficar um pouquinho mais chata, porque a gente já sabe que a disputa ali pela primeira posição, Max Verstappen já é campeão, ou tu acha que o fã do automobilismo, o fã de Fórmula 1, ainda tem o que procurar nas corridas? Ah, cara, certamente tem muita coisa legal pra ver aí, né, cara? Essa disputa do segundo lugar aí cara, eu tenho convicção de que vai até o final. A não ser que aconteça de, sei lá, um piloto ficar fora 2 corridas seguidas, né? Mas a gente sabe que desde o início do ano aí teve momentos em que a Red Bull abandonou, teve problemas em que a Ferrari abandonou, mas nunca de uma forma constante de ficar se repetindo isso, né? Então, eu acredito que vai até o final aí, cara, na disputa. E se eles bobearem, o Russell chega também, porque o Russell tem aí 50 pontos, menos de 50 pontos de diferença, 45 pontos. E 45 pontos para a pontuação da Fórmula 1 hoje em dia tu busca, né? É só dar Então, um DNF. exatamente, só não pontuar, né? E, cara, sim, não é só o campeão, né? Não é só o campeão que conta. Eu acho que a gente principalmente quem é o fã de Fórmula 1, quem acompanha a Fórmula 1 e quem sabe todas as mudanças que teve esse ano, né? E já tá de olho no que vem pela frente, no que vem no ano que vem. Pô, eu sou um cara que eu já fico pensando o que vai ser lá em 2025, 26, que vai ter outras mudanças mais fortes e tudo mais, vai ter, enfim, equipes novas aí. Mas a gente sabe que o pessoal tá finalizando o campeonato, mas já pensando no que vai ter ano que vem, né? Então, essa reta final de campeonato aí vai dizer muita coisa. Tem a Mercedes com os últimos upgrades aí aplicados, tem a Alpine que está vindo bem, e vai mudar um monte os pilotos pro ano que vem, né? Então, tem piloto ainda procurando vaga em equipe, tem piloto que já quer mostrar serviço desde esse ano já pro ano que vem, então, cara, não é porque já saiu o campeão ali que não vai ter disputa na pista, que não vai ter emoção e tudo mais. Eu tenho certeza que vai até a última corrida e não é que nem futebol que o cara joga só para cumprir tabela, né? Uhum, exatamente. Eu também, Rodrigão, também eu acho que a disputa do vice-campeonato, ela é ainda assim muito interessante. E, cara, tá muito. Assim, se a gente forçar uma barra, tem 4 pessoas disputando esse segundo campeonato, né? O Sim, Pérez com 253, o Charles Leclerc com 252, o Russell com 207, o Sainz com 202, tá? Todos eles podem ser segundo colocado.
Claro que a lógica mais precisa é que o Pérez vai ficar com essa vaga por causa que provavelmente o Verstappen não vai mais correr tão rápido quanto corria antes. As estratégias da Red Bull pode ser que esteja buscando mais uma dobradinha, né? Não vai se focar tanto assim. Só que o Pérez tem um desafio, Rodrigão, dentro de casa, que é grande. E essa informação não está na pauta, que eu deixei ela de fora de propósito, porque eu sou assim, eu guardo coisinhas na minha manga, entendeu? Para tu ficar pensando assim, nossa, como foi inteligente, Que cara como, informado. como foi é esperto. Mas é o seguinte, Rodrigão, o Max Verstappen tem 12 vitórias na Fórmula 1. O recorde de vitórias na Fórmula 1 por temporada, ele é de 2 cabeças, e esses 2 cabeças dividem a nacionalidade, são alemães. Uhum. Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Eles têm 13 corridas de vitória em uma temporada. Óbvio, conhecendo o ser humano piloto de Fórmula 1, como nós brasileiros conhecemos, que é um ser humano com um ego grande, e, cara, isso faz parte do imaginário do ser de Fórmula 1, entendeu? Sabe? O piloto de Fórmula 1, ele tem que ter um ego grande. Ele tem que ser meio assim, egoísta, entendeu? Buscando sempre o limite e buscando sempre a volta mais rápida, o recorde maior, sempre atrás de números mais expressivos. Exatamente. E são 4 corridas para acabar a temporada. O Verstappen precisa vencer 2 para passar o recorde. Existe condição de ele vencer as 4. Sem dúvida. E meter 16 corridas, 16 vitórias numa temporada de 22, que é o maior número de até agora. Então o Pérez ele tem um problemão, entendeu? Para marcar 25 pontos. Porque a Red Bull pode pensar assim: o teu lugar é o segundo espaço, entendeu? E tu vai brigar com os meninos lá atrás. E aí ferrou, irmão. Ferrou Dá para teus ele. pulos. Dá teus pulos aí, exatamente. Então esse é um grande problema pro Leclerc, pro Pérez, e é um problema também para os outros pilotos, porque assim, o primeiro lugar vai ser cada vez mais difícil de conseguir. Vamos ver como a Red Bull vai se comportar, se eles vão querer, sei lá, igualar os recordes, ou se eles vão querer ultrapassar. O que é bem difícil é a gente ver Sainz e Russell brigar a sério, entendeu? Para esse segundo lugar. Acho bem difícil. Claro, a gente vai ter uma real ideia agora com a Mercedes como vai se comportar nessa pista. Por causa que a Mercedes, a gente sabe que foi o carro que teve desenvolvendo até mais longe. A Ferrari já falou que não vai ter mais upgrade. É o carro que está na pista, é o carro que está na pista. Só vai mudar acerto e tal. A Red Bull também. Não tem nem mais por que mudar o carro, entendeu? Então é o seguinte: a gente tem que ver como é que vai se comportar a Mercedes, mas eu duvido muito que essa Mercedes consiga disputar um lugar mais alto do que um terceiro ou segundo lugar. Então, né? Enfim, é uma disputa, Rodrigão, acirradíssima pela segunda colocação. Pois é, cara. Parando para olhar assim, Russell e Sainz, para eles conseguirem, enfim, chegar ali na disputa do segundo lugar, tem que dar merda pro Pérez e para o Leclerc. Né? Sim. Não adianta só, sei lá, um deles quebrar 2 vezes. Tá? Porque o outro vai estar ali. Em média aí uns 50 pontos para tirar, né? Russell e Sainz têm em média uns 50 pontos para tirar de Pérez e Leclerc. Então. E tipo assim, a Red Bull não quebra mais. Ah, não. Entendeu? Porque a gente pode pensar, pô, a Ferrari toda hora dá uma cagada, né? Sim. Mas a Red Bull, ela não quebra com essa facilidade mais. Então, cara, é bem difícil mesmo de acontecer. A Red Bull, para não completar a corrida, sei lá, acontecer alguma coisa muito fora do padrão ali, que é o Pérez e o Verstappen errarem, e errar e, tipo, cagar o carro. Sim. Ou algum acidente numa disputa ali, tipo, sei lá,
tipo Hamilton e Alonso em Uhum. Spa, né? Sim. Teve uma treta ali e o Hamilton ficou fora. Só para acontecer alguma coisa assim, para Red Bull não completar hoje, porque estratégia e a confiabilidade do carro, esquece. Isso aí não. Isso aí não vai Sempre mudar. existe a exceção da regra, né? Mas se a gente for olhar para a regra, não vai acontecer. Não vai. E, olha, que é muito difícil acontecer. Bom, Rodrigão, essa é a disputa pelo vice-campeonato. É uma disputa interessante. É uma disputa que a gente tem muito para rolar. Mas agora vamos para as voltas rápidas, porque como não teve GP, Rodrigão, tem muita volta rápida hoje. Tem Ah, muito tem, cara. assunto. E essa é uma época do ano que o futebol, que a Fórmula 1 invade o futebol, entendeu? A gente dá bandinha com o carrinho na França e mostra que o francês é tudo completamente louco. Não é a primeira vez que acontece de pilotos de Fórmula 1 chegarem levando o troféuzinho pro evento do France Football, da revista France Football, que entrega, então, a bola de ouro pro melhor jogador e jogadora da temporada, entendeu? É Mas o esse ano foi Ballon d'Or, alguma coisa assim, né? Ballon d'Or. Ballon d'Or. O meu francês ele é um pouco rústico, assim, entendeu? Eu É, sou um pouquinho duro, assim, pro francês. o meu alemão é ruim. O meu francês, ele parece alemão. Isso. Então, esse ano, Rodrigão, temos a imagem para quem está no vídeo. Chegou ele, o francês mais querido, no carro francês mais querido, Alpine, com o menino Esteban Ocon carregando o Ballon d'Or. O que tu achou disso, Rodrigão? Cara, o que eu achei disso, cara? Tu viu o vídeo? Tu viu o vídeo? A gente não Eu vai vi o botar o vídeo, vídeo, mas cara. é meio ridículo, né? Cara, assim, um carro de Fórmula 1 ele é lindo até se tu, sei lá, meu, se tu botar um porco pendurado no carro ali, o carro de Fórmula 1 vai continuar lindo ainda. Uhum. Mas, cara, não tem muito a ver, né, cara, o futebol enfim, eu entendo, a Alpine aí, enfim, é uma equipe francesa, né, tanto que ano que vem vão vão chegar naquele objetivo que queriam de ter a equipe francesa com dois pilotos franceses, né? O Gasly vai estar pilotando junto com o Ocon na Alpine e tudo mais. Tem todo um marketing em cima que eles querem certamente atrair o público da França, engajar o pessoal e tudo mais, né? Vamos pegar um exemplo aí, quando é que tu viu o holandês acompanhando a Fórmula 1, torcendo para a Fórmula 1 e tudo mais, né? Sim, A França exatamente. tem uma a França tem uma me fugiu a Uma, palavra, uma tradição, uma né? Uma tradição tradição. maior na Fórmula 1, né? Mas faz um tempo já que não tem vitórias, não tem nada mais. Pô, tá ruim de palavras hoje, mas não tem nada mais grandioso, né? E agora é Sim. enfim, eles têm uma equipe aí que tá Tá brigando fazendo ali bonito. dos intermediários para os maiores, né? E com dois pilotos super competentes, assim, né? Pô, o Ocon e o Gasly são dois pilotos muito competentes. Se der um equipamento para eles, eu tenho certeza que vai dar bom. Então é isso, né, cara? Pega um evento aí que é grandioso, como a Bola de Ouro, né? Há Uhum. anos aí já vem. Tu vai falar, o melhor jogador do mundo, a referência é justamente o prêmio da Bola de Ouro, né? Então acho que faz sentido, assim, pro marketing, para trazer o público, para engajar a galera. Agora, porra, um carro andou meia quadra, né? Com a bola em cima Não, ali. nem meia quadra ele andou, né? Tipo, esse que é o foda, assim, tipo, o carro andou É, muito pouco, meu. e foi só para tanto que é o seguinte, para ter alguma atração, ele foi fazendo, não chegou a ser um drift, mas ele foi dando uma Ele, patinada ali, né? ele foi Aproveitando que queimando tava molhado o piso, né? exatamente. Mas é um negócio assim que, pô, cara, pô, é lindo porque é o carro, né, meu? Se tu fizesse Mas, isso sei lá, se tu fizesse isso uhum. numa BMW, uma Mercedes de rua, ia ser muito feio.
E tem também um agravante curioso, né? Que a gente estava comentando antes, que não é bem uma Alpine que está sendo pilotada ali, Ah, né? tem isso também, né? Tem isso também. Vamos lá, aquela famosa frase, né? Para inglês ver, né? E para inglês ver. Porque assim, ó, é uma Lotus Renault E21, que é o carro que é a Lotus de 2013, só que ela tá pintada com as cores da Alpine atual. Isso aí. Para quem não lembra dessa Lotus, o Rodrigão até a gente comentou que a gente acha esses carros de 2013 meio estranhos, por causa que a asa traseira ela é bem estreita, né? E alta, Alta e assim, estreita. e sabe, e ela não. Cara, assim, a aerodinâmica dela parece, sabe, tipo, esses carros. Parece, sei lá, sabe quando o cara pega tipo sei lá, um Fox e mete um aerofólio, assim, sabe? O bagulho fica. Porque não tem um espaço, daí o negócio fica alto, assim, no carro que é hatch, assim, sabe? Que parece que não é para estar ali. E exatamente, ele é um pouco assim. E essa asa da frente, ela então já ocupa os pneus todos, assim, né? E ela tem uns desenhos estranhos, assim, também. Não Sim. sei, eu acho até o bico desse carro meio estranho, tô É. vendo ele analisando, assim. E a asa traseira, por ela ser justamente muito estreita, ela fica muito desproporcional com a asa da frente. Então a asa da frente parece maior ainda do que ela é, né? É, porque a asa de trás não Mas. chega nem no pneu, né? Não, não, Sabe? não. Ela Longe, mal, ela longe. mal cobre o tubinho de ar que fica atrás da cabeça do Se tu piloto, for na olhar, visão frontal. se tu for olhar essa imagem que tá na tela aí, que é a visão frontal do carro, a largura dela é mais ou menos a largura do cockpit, ali onde está o piloto, né? Isso, Então, é. é bem estreito. Mas uma Lotus, não sei o que, porque uma Lotus, o que tem a ver com a Alpine? Na verdade, tanto a Lotus daquele ano quanto a Alpine agora estão correndo na equipe. Eles estão correndo. Competem, ou enfim, fazem parte da equipe da Renault, né? É a Renault que está Uhum. por trás ali. Então, equipe de Fórmula 1 que some do mapa e que surge equipe nova, na verdade, é uma equipe que é vendida, comprada, ou É, simplesmente deixou absorvida, de usar os naming rights lá e passou a usar outro, né? Então, exatamente. tudo isso aí, na verdade, é dessa equipe aí que antigamente corria como Renault e que o Alonso foi bicampeão, correndo por eles e tudo Uhum. mais, né? E só buscando esse carro da Lotus de 2012, 2013 13. é o E21. E esse carro da Lotus aí, cara, ele é lindo, né, cara? Era uma Lotus preta Preta com amarelo e buscando vermelho. isso aí, buscando a Lotus lá dos anos 80, né? Uma identidade visual lá da Lotus dos anos 80, que foi guiada pelo Senna, inclusive, né? Aquela Exatamente. Lotus com o patrocínio do John Player Special e tudo mais. Isso. Então, assim, joguem no Google aí Lotus Fórmula 1 2013 e vejam que belíssimo carro. E, Fanny, sabia que nessa época existia um projeto dessa Lotus Hum. para um carro, não sei nem como é que eu vou chamar esse carro, mas para um carro de produção em série que poderia ser vendido para pessoas comuns como eu e você, Seres humanos seres humanos normais, mortais, do tipo sem assim, tu quer superlicença. comprar um carro de track day, tem um Uhum. Lotus aqui com uma pegada open wheel Caralho. de só que não saiu do papel, deu umas tretas lá, é uma coisa que a gente podia resgatar aí para um programa, mas Deu ele uma treta com é o Detran. totalmente como é que eu vou emplacar no Detran? Totalmente inspirado na Fórmula 1 e tudo mais. Era um projeto malucaço, assim. E eu não lembro por que não saiu do papel, mas a gente pode resgatar uma hora dessa para apresentar. É. E até o final do programa eu busco o modelo desse Lotus aí, para quem quiser já pesquisar e conhecer essa história. É bem massa. É, só para eu deixar assim essa Lotus que usava o motor Renault RS 27 de 2013, um motor de 2,4 litros, eu não sei porque eu tô lendo isso, mas o importante aqui é que ele era V8, então uns últimos anos que teve carro V8, se não me engano, e ainda tinha aquele, é verdade, porque eu sei porque eu tenho um jogo do Fórmula 1 ainda no PC, ele tem o Cares, Ah, o Kers. saudades, Boa. saudades Cares. Era um recurso interessante, né? E esse é o ano do Kers com o DRS já. Então, sim, era Uhum. o Kers. Mas, enfim,
a bola de ouro, chega o Ocon dando uma derrapada numa... Cara, assim, é muito ridículo, assim, você não tem noção. É uma reta de... Que não é uma reta, né? Mas é uma reta de, sei lá, é uma reta de 200 metros, assim, é muito curto mesmo. E ele dá uma patinada e tu vê que o carro... Só que o problema é que o motor esse motor da Fórmula 1, ele não é tão bonito de ouvir, entendeu? Quando ele não tá assim na velocidade, quando tu não tem o efeito Doppler, que é aquele tá ligado? Quando não dá E, tempo de afinar o som. exatamente, na marcha baixa, sabe? Na marcha Sim. baixa ele é só um som meio agudo, assim, meio estridente, assim. Então é patinando, daí o Ocon tenta ainda dar uma patinada mais forte, assim, dar uma fretadona de pneu, mas ele percebeu que ele ia perder o controle se ele tentasse dar um zerinho, porque eu vi que ele tentou dar um zerinho. Então daí ele tipo assim, não vou fazer merda com o carro dos outros. E até Pois porque eu é, tô cara, eu fiquei na carregando o dúvida se ele troféu em tentou dar um cima. zerinho, se ele tentou só dar aquela Balan arrancada de lado, sabe? Dar aquela balançadinha, né? Mas eu acho que ele tentou dar um zerinho bem na metade do caminho, assim, porque ele tava muito mais ele tava muito, assim, querendo alguma coisa diferente. É porque, na real, meu, ele percebeu que ele não tava empolgando. E daí é incrível, porque pô, mandaram ele se fardar inteiro, botar roupa de piloto, capacete de piloto, papapá, pra chegar, tipo, 200 metros na frente, no tapete vermelho com o negócio, tá ligado? Eu sei lá, acho meio estranho. Seria mais legal se ele tivesse que nem o James Bond dentro da porra do carro. Seria muito mais legal. Me chamem pro marketing. Rodrigão, temos aqui o assunto da próxima pauta falando de montadoras tradicionais. Temos então, como alguns grandes prêmios espalhados pelo mundo, as montadoras fazem designs especiais. A Alpine, nos 2 primeiros do ano, usou o desenho do carro rosa, as cores do caso rosa por causa do patrocinador, e depois estabeleceu o azul. Acho que em 2019 a Red Bull teve um design branco no Japão, em Uhum. homenagem à Honda. Lindo aquele carro. Em Mônaco, fazia tantos anos lá da McLaren com a Gulf, fizeram também um design branco que era muito bonito nas imagens e e na corrida ficou feio pra caralho. Uhum. Então, volta e meia tem um design diferente. Bom, a Ferrari também mudou o design recentemente. A McLaren também novamente mudou o design recentemente nas últimas corridas. E nesta corrida especial teremos então uma Williams, Rodrigão, uma equipe tradicionalmente inglesa, usando as cores da bandeira americana ou mais, as cores da bandeira texana. Pois é, né? Ou as cores de biquíni de modelo americana que a gente vê Exatamente, cara. naqueles filmes de comédia pastelão, assim, dos anos 90, né? Que, sei lá, aquele biquíni que uma teta é vermelha e outra é azul com estrela, né? Exato, excelente, porque é isso, né? A bandeira do Texas são as 3 cores americanas, é azul, preto, azul, vermelho e branco, só que com as estrelinhas grandonas, assim, né? E, e, É, uns, e, a- e as stripes, as retas, listras. assim, as listras, em vermelho, em azul, assim. E, cara, não ficou feio, Rodrigão. Não, não ficou feio, meu, ficou legal. Ficou massa, cara. Eu acho que ficou. Acho que a mistura de cores ali ficou agradável, não ficou aquele troço berrante, né? Talvez porque Uhum. usaram mais um azul metálico ali, não usaram tanto vermelho junto, e a cor predominante é branca e tudo mais, mas eu acho que ficou massa, cara, ficou de bom gosto. E ficou cores da Williams, né? Porque a Williams É. historicamente sempre teve o azul e o branco como suas cores principais, né? Então o vermelho entrou ali como um detalhe e tudo mais. Eu acho que ficou super bonito, cara. E outra, aí já entrando bem no detalhe, né? Eu acho massa, assim, quando o carro tem uma cor predominante no meio e a ponta da frente e a ponta de trás muda de cor, assim, sabe? Tem uma cor um Sim. pouco diferente. Eu acho que fica massa, assim, o Sim, por carro. causa que tem um detalhe no bico do carro Uhum. que ele tá em outra cor ali, né?
Acho que ele tá no azul anterior da Williams, Ele né? tá no azul da Williams, aquele, isso, o azul marinho que é da Williams. Isso, que é desse ano inteiro, né? Isso. Então acho que começa então nesse bico azul, daí entra o branco, daí depois fica o ralo e já é o azul metálico, e a partir um pouco mais para o final começam as linhas vermelhas e depois o azul metálico com as bandeirinhas, com as estrelinhas pequenas em branco. Achei bem de bom gosto. Acho que vai enjoar rápido também, né? Acho que Sim, só mas pode ter... eu acredito que vai ser só pra essa corrida, né? Não, até porque é a cor da bandeira do lugar, né? Não pode ser para outro. Tipo, assim, imagina os caras vêm pro Brasil depois Não faz e sentido. daí com a bandeira americana, assim, tá ligado? Tipo assim, Isso. correndo, assim. Ah, Não é que nem que vai pegar bem ou mal, né? Mas não tem porquê, não né? faz sentido, né? Não faz O, sentido. eu acho legal também o halo, uma cor diferente do carro, assim, aquele destaque e tudo mais. Chama Mas, cara, atenção, né? é isso, né? É isso e não vejo muito mais o que falar em cima, porque afinal de contas a gente tá falando da Williams, né? Cara, é o maior. Cara, é que tipo assim, a Williams faz isso para a gente poder falar aqui no podcast dela, e daí e daí, quem sabe, os nossos ouvintes e quem está vendo através do vídeo, sabe, vai conseguir ver, sei lá, a marca Duracell, sabe, Uhum. vai conseguir ver o símbolo da Williams, sabe, esse tipo de coisa. Se eu não me engano, cara, é porque eu tenho quase certeza, mas eu não sei se tá já nesse detalhe da voz. Tem uns nomezinhos pequenininhos ali que são de fãs da Williams, que a Williams selecionou, se eu não me engano, foi 170 fãs ou 140, uma coisa assim. Que Fãs massa. eu sei porque eu tenho o aplicativo da Williams no celular e eles fizeram a convocação, assim, para tu botar e tal. E por muito pouco não teve Fanny Weber nessa Williams também. Olha aí, hein? Que eu tentei, né, ter aquela tenteada. E quando eu digo muito pouco é por quê? Porque eu tentei, eu abri o aplicativo e tentei a inscrição e não, depois eles não quiseram. Mas, então, tipo assim, a minha parte eu fiz. Eles que não quiseram botar meu nome nela. Até porque o não tu já tinha, né? Exato, irmão, Foi atrás exato. da humilhação. Eu fui atrás da humilhação. Mas enfim, seria interessante, né, se tivesse já o meu nome, eu poderia dizer assim que é isso aí, estamos junto, Williams. Um beijinho pro Frank. Olha aí. Saudoso Indo Frank para Williams. indo para a próxima pauta, a gente falou no programa anterior que a Haas ia ter um anúncio na quinta-feira. Como não, a gente está gravando na quarta-feira, esse anúncio da Haas ainda é uma incógnita para a gente, né, Rodrigão? Mas Uhum. a suspeita, não é que é a suspeita, tá começando a rolar um romance entre o Ricardo e a Haas. O Ricardo que já está dizendo há um bom tempo que assim, estou conformado de ficar fora da Fórmula 1, de talvez não ter um espaço no grid de 2023, porque tem poucos lugares. A gente bateu papo, a gente discutiu isso bastante no programa anterior. E a Haas disse assim, olha, seria de grande valor ter um piloto como o Ricardo dirigindo pela nossa equipe. Seria um grande asset para a nossa equipe. Mas a gente não vai ficar indo atrás dele, né? Ele tem que responder, ele que tem que vir atrás da gente. Que também, né? Cada um no seu lugar. Eu tenho uma equipe e tu é só um piloto. Se tu quer vir correr para cá, tu tem que também valorizar a gente e não só a gente valorizando. A gente já está dizendo para ti, irmão, aceitaríamos você. Você nos quer, né? É E aquele aí negócio. eu busquei e coloquei na tela agora a imagem que representa exatamente isso que tu tá narrando. Para Né? quem tá só ouvindo, né? O Temos Ricardo Tristonho. o Ricardo com aquela cara assim com um beiço meio torto, pensando, o que será que eu faço? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Tipo assim, será que não é mais interessante eu, sei lá, correr em outra categoria, Uhum. tirar um sabático, cuidar da minha fazenda de cangurus, Ir né? correr de kart num shopping do Brasil? Exato, porra, poderia ser muito. Cara, quem sabe o Ricardo na Stock Car. Porra.
Nunca ele ia se adaptar, mas enfim, sabe? Seria o Stock Car é uma categoria completamente diferente do que existe no mundo, assim, mas. Sim. E o Gunter com essa com a carinha faceira, né? Do tipo Sim, assim, sim. meu, tenho nada a perder, né? Não tenho nada a Meu, perder. E é exatamente isso. o Gunter me parece ser um dos caras mais massa, assim, do paddock, dos caras que são os chefes de equipe. Uhum, Ele, uhum. ele é o cara que eu te digo o seguinte, meu, que se o carreteiro convidasse ele pra comer um churrasco e gravar, é o cara que ia aceitar, Ele ia vir, irmão. né? Ele Ele ia tem vir. muito cara disso, meu. E essa foto dele ali é a imagem que eu sempre vejo dele no paddock quando ele aparece. Sorrisão ali, o certinho, tipo assim, e aí, tamo junto, Ricardo? E o Ricardo com aquela cara, não sei. Isso. Me não saber. Mim não saber. O Achar que F1 criar TT, cangurus na Austrália. o F1 Memes, né? O F1 Memes adora o Gunter por causa que ele é ele tem essa cara, ele tem uma cara engraçada já, né? Sim, E como a Haas é essa equipe pequena, às vezes ele tem que se submeter a umas coisas ridículas, assim, sabe? Então o F1 TT, eles sabem aproveitar isso bem, assim, que é tipo assim, o espaço ridículo que a produção em massa de memes, assim, que a Haas promove, assim. Cara, agora assim, vamos falar serinho, Rodrigão. Daniel Ricciardo na Haas. Qual é a chance que tu acha de ser possível? de ser possível disso acontecer, eu acho que, cara, depende só dele, né? Porque eu tô buscando na memória aqui agora. Não lembro de ter visto um piloto melhor do que ele na Haas. Não, que melhor do que ele na Haas? Não, não teve. Não, né? Não precisa nem buscar na memória. Não. O É, melhor não, piloto da eu tô Haas é o tentando buscar na Magnussen. memória porque ali por 2018, 19 eu não tava acompanhando tão de perto, então 17 ali. Sim, Mas sim. não vejo isso, né, cara? Ou seja, se ele quisesse, cara, a Haas dava um jeito, não precisava nem trazer patrocinador junto, Sim, sim. né? É porque a Haas é uma equipe jovem, né? É uma equipe de 2016. Uhum. Então, os pilotos, se eu forçar minha memória aqui, eu lembro dos pilotos da Haas, tá? Mas eu tô usando a Ah, ferramenta do Google aqui. vamos Ó, usar dois, recurso, né, cara? Vai atrás da 2000, informação certa aí. 2016, Grosjean e o Gutierrez, Esteban Gutierrez. Não, piloto normal, né? 2017, sai o Gutierrez e entra o Kevin Magnussen. Fez um bando interessante. Melhorzinho, eu acho que dos que teve aí. Exatamente. 2018 mantém essa duplinha aí do Grosjean com o Magnussen. 2019 ainda mais um ano de Grosjean e Magnussen. Inclusive 2019 eles já eram em 2020 novamente o Grosjean e Magnussen e daí 2020 não, ali e o Mazepin quando entra, não, foi em 2021. O Mazepin Então teve 20... 21. 21. Foi Então em só um ano que ele 2020, correu, né? o Mazepin entra em 21 com o Mick e esse ano o Magnussen com o Mick de novo. Então não tem, sabe, não tem concorrência para o Magnussen, tá ligado? Ele é o melhor piloto da história da Haas. É. E... Inclusive, eu não sei o que eles queriam com o Mazepin e o Eu Chumaquinho, sei, né? né? Porque Dinheiro, o né? Mazepin a gente até sabe, né? Queriam financiamento. Mas com o Chumaquinho junto, né? Dois É, caras o Schumacher, inexperientes. mas é questão de patrocínio, né? Por causa que o Schumaquinho, ele traz alegria pro povo alemão, né? Uhum. Entende? E pro o piloto, ele vem agregado ao motor, sabe? A gente comentou até no programa passado, assim. Então, o interesse do Schumacher é no esquema do motor. O esqueminha do Mazepin é que o Mazepin é o rapaz que vende adubo, né? O pai dele é o rapaz, é o oligarca que vende adubo na Ucrânia, né? E o Magnussen, ele é o quê? Ele é tipo assim,
financiado pelo dinheiro da monarquia dinamarquesa. Mas, entre trocar o Magnussen e não botar o Mick para o próximo ano, sei lá, pegar outro, sei lá, eu não sei se o Ricardo, cara, primeiro, eu não sei se o Ricardo se daria bem na Haas. O Ricardo não se deu bem na McLaren. Pois é, cara, tu sabe que eu não vou entrar no detalhe técnico aqui, mas eu tava assistindo um programa, é um programa que tem um canal que tem no YouTube ali que o cara faz análises e tudo mais, é bem massa. E o cara tava fazendo uma análise tentando entender por que que o Ricardo teve aquela ascensão tão boa e depois na McLaren ele simplesmente não conseguiu render nada, né? E, e o cara chegou numa conclusão e mostrou dados, inclusive de telemetria, né, do estilo de pilotagem dele com o tipo de carro que ele tava. Sim. Então, enfim, como eu disse, eu não vou entrar no detalhe técnico porque eu até nem lembro exatamente qual é que era, faz um tempo já que eu vi esse vídeo. Mas o carro da Red Bull que ele pilotou, ele fechava muito mais com o estilo de pilotagem dele e que depois na Renault ele ainda conseguiu manter um pouco, mas que na McLaren agora não fecha absolutamente nada e por isso que o Lando Norris dá um laço nele nesse sentido, né? E aí, cara, como eu disse, eu não lembro do detalhe técnico disso, né? E eu não faço ideia se o carro da Haas estaria dentro desse conceito ou não. Obviamente é um carro inferior a esses outros que a gente falou, mas enfim, daqui a pouco se encaixa com o estilo de pilotagem dele. O próprio Magnussen aí conseguiu resultados bons com a Haas esse ano só na experiência e tendo uma regularidade dentro da corrida. Né? E na teimosia maior, né? Porque Pô, na insistência, né? Parece nós fazendo podcast, né? Exatamente. Mas é aquilo que a gente fala, né? O cara que tem consistência, o cara que tem que pensa a corrida a longo prazo, às vezes cai no colo, né? E aí a gente falou de alguns pilotos aí que são muito regulares, como o próprio Checo Pérez, bom, o Hamilton nem se fala, né? Mas a gente falou esses tempos aí do Pérez no GP de Singapura ali, que aconteceu de tudo um pouco, mas o cara é constante, o cara consegue ter uma regularidade, né? Exatamente. E às vezes, por foi exemplo, nessas que o Magnussen conseguiu levar o carro da Haas bem em algumas provas. Isso. E o Checo, quando. Bom, o Checo é uma boa. O Checo ainda tem como eu posso dizer assim, duas situações que às vezes para tu ganhar, tu precisa soltar com o carro na pista, né? Porque quando ele vence no Baku, que o Hamilton faz a cagada lá, o Verstappen fura o pneu e o Hamilton faz a cagada na relargada. É que negócio, né, meu? Ele só conseguiu fazer, ele só tava com a coragem de manter o carro dele na pista. Quando ele vence com uma Racing Point, a mesma coisa, entendeu? Uhum. Tipo, aconteceu de tudo e deu, cara. Tipo, é isso aí, tem corrida que vai acontecer de tudo e tudo bem, entendeu? Quando quando o Ocon vence, é a mesma coisa. Quando o Gasly vence, é a mesma coisa. Agora, sim, vamos supor que a Haas queira mais um piloto experiente e tal para conseguir fazer um bom ano de consolidação e tentar não sei o que e tal. Vale a pena o cara até ir no Ricardo, porque tu tá apostando num cara que tu sabe, né? É um cara. E o Ricardo ele combina com a Haas no sentido assim, pô, o Ricardo ele tem um estilo meio americanizado, assim, né? Esse cara simpático, esse cara midiático e tal. Então, pra Haas, que é uma empresa pequena, é legal ter um cara midiático. Eu não sei se tu vai lidar bem com o ego dele, mas é legal ter um cara midiático. Agora, não dá para entender, tipo, a Haas dizer que tá com negociações com o Hülkenberg também, né? Uhum. O Nico Hülkenberg, sei lá, eterno piloto reserva de todas as equipes, correu o ano passado pela Aston Martin, quando o Vettel trocou de equipe, ou nesse ano, agora não me lembro, estava com Covid, então correu pela Aston Martin,
Cara, é Sim. piloto reserva de todas as É o equipes. Cara, piloto não dá. que eu acho que é o piloto que tem corridas por mais equipes diferentes na história da Fórmula 1. Sim, sim. Cara, mas não dá, sabe? O Huckenberg, a gente sabe qual é que é o teto do Huckenberg. O Huckenberg, inclusive, foi parceiro de equipe do Ricardo. Mas a gente sabe o teto do Huckenberg, né? Ele é um piloto já muito velho, sem resultado, sabe? Não sei. Às vezes também os caras irritam o fã de Fórmula 1 com comentários desses. Mas enfim, né? Só queria. Porque eu vi essa notícia en passant e eu queria deixar bem claro que eu sou completamente contra a volta do Huckenberg ao grid. Cara, vamos lá, ele já teve em várias situações, como tu falou, e nunca agregou nada demais, né? Então, Uhum. daqui a pouco é melhor ver um sangue novo aí, ou, enfim, uma nova chance pro próprio Ricardo, que já provou no passado ser um bom piloto, né? E eu Sim, realmente, eu tinha dúvidas do por que ele teria decaído tanto, né? E, e assistindo esse vídeo que eu comentei, eu vou procurar o link e a gente posta aí na. Bom, posta enfim, a gente nas redes. bota nas redes. Mas fez muito sentido a análise do estilo de pilotagem e tal, versus o carro e tudo mais. Porque, pô, meu, ele foi super bem na Red Bull e depois numa equipe mais fraca, que era a Renault, ele conseguiu ainda manter um desempenho, né? É muito estranho que na Ferrari, na McLaren, que eu achava que ele seria o primeiro piloto, né? E acaba Sim. tomando um vareio aí do Norris, que enfim, no final dos contos acabou se adaptando muito melhor ao carro. Cara, pô, eu fico meio triste pelo pelo Mick, né? Porque tem quebrado muitos carros e tudo bem e tal. Mas, cara, assim, daí tua opção ser o Hülkenberg, que tá rodando pela Fórmula 1 desde 2008. É um cara que não é conhecido por ser um piloto que não quebra carro, inclusive, não. Sempre dá um azar com ele. Uhum. Então, tipo assim, putz, sabe? Tu vai ficar nessa, irmão, sabe? O, o Mick Schumacher, na verdade, ele é amigo do dono da oficina. Isso, exatamente. O Mick é, né? Eu tô tentando ver quantas corridas o Hülkenberg deu retirement. Vou pegar no último ano de Fórmula 1 dele aqui. No último ano de Fórmula 1 de verdade dele, 2019, ele tem uma na China e uma na Alemanha. No GP da Alemanha de 2019. No ano anterior, 2018, ele tem 5 retirement. No ano anterior, 2017, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ano anterior, 2016, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a média dele é de pelo menos 3, assim, desistência de corrida por ano, assim. É muito alto, cara. É muito Pô, alto, sabe? E daí ele pega e a Aston Martin esse ano. Tudo bem que a Aston Martin é um carro esse ano muito ruim. Mas ele fez um 17º, um 12º, entendeu? É muito ruim. Eu não sei lá, eu tô bravo com a Haas. Ahn, Tem uma pauta aqui do Lando Norris provocando a Alpine que a gente vai pular, porque ela não tem nenhum motivo para existir. Mas tem a tretinha do teto de gasto, Rodrigão, que eu acho que pode ser a nossa última pauta da noite, boa. porque a Red Bull ultrapassou o teto de gastos e já está. A FIA já investigou, disse que não vai tomar nenhuma medida por enquanto e tal. E as outras equipes estão pistolas. E com razão. Pô, Porque ela passou a Red Bull os, os 5% que era meio tolerável de passar e tal, e os testes de gastos começariam a ter punições reais esse ano. Cara, é muito grave não, mas é bem grave, né? Pô, cara, os eu caras passam o dos testes de gasto. O carro está muito mais leve visivelmente do começo do ano, sabe? Isso influencia claramente o carro na pista.
Eu acho que é sim muito grave, cara. Pô, como que não? É a mesma coisa que tu dizer que, sei lá, que tu não pode roubar, porque senão tu vai ser preso, e aí o cara vai Uhum, lá, rouba e. Ah, não, não vou prender, né? sim, Pra que tem o teto orçamentário se não é pra, enfim, ter alguma punição pra regra, né? Então, só pra ter no papel, pra bonito, né? Aí tu vai premiar o cara que não cumpriu a regra, né? sim. Não tá certo. Não, não tá certo, cara. E é que teve. E o problema é que as outras equipes já entenderam, sabe? Pô, o chefe da McLaren já reclamou, né? O Toto Wolff já reclamou. É meio. É meio. E, cara, e ninguém tá pedindo assim, tira os pontos da Red Bull, sabe? Ninguém tá pedindo isso. Claro que é uma punição que era possível, mas Uhum. assim, pô, reduz o orçamento de 2023. Sim, Ou tira horário de túnel, porque também é uma isso. punição de túnel de simulação, né? Alguma compensação, né? Porque senão fica foda. E, cara, sei lá, tipo assim, o crime compensa pra FIA, né? É, Sabe? Sabe, o crime compensa, assim, equipe popular, não sei o quê, trocou a equipe. Tipo, tudo bem, se os caras quisessem fazer uma vista grossa em 2021, se tivesse teto de gasto, porque eles queriam trocar o vencedor. Tudo bem, entre aspas, né? Mas, pô, sabe? Agora não é mais isso, entendeu? Sabe? Agora a gente quer corridinhas mais parelhas e tudo mais, assim. Fica estranho. É estranho comparar também o que a Liberty, que é a, a empresa americana que comanda a Fórmula 1, parecia que estava propondo. Está muito diferente, assim, tá muito diferente. Não sei. Fico com medo, assim, que a gente volte às épocas de pizza da Fórmula 1. pois é, né, cara? E justamente, né, essa mudança, não só essa, né? Algumas mudanças que tiveram recentemente na Fórmula 1 foi justamente com esse intuito de ter uma competitividade maior e de nivelar, né, mais as equipes e tudo mais. E aí, justamente essa que tem o intuito de nivelar pelo lado financeiro, que é um grande limitador da Fórmula 1. Né? Um grande não, é o maior limitador da Fórmula 1. Né? Por que algumas equipes vão tão mal e não tem como alcançar as outras de ponta? É por causa do limite é por causa do- da Do limite limitação orçamentário. financeira da equipe, Exatamente. né? Então, se tu não vai fazer com que a equipe tenha. Não tem como fazer com que a equipe tenha mais dinheiro, tu não vai imprimir dinheiro do nada, né? Então, Sim. vamos limitar para que as que estão gastando mais gastem menos, né? E aí, não cumprir isso, fazer a proposta, ter toda aquela questão, no fim das contas não cumpre, né? Não faz sentido nenhum, cara. Não, eu não entendi ainda essa questão de fazer vista grossa, não punir. É estranho, é estranho. É estranho porque é o seguinte, cara, porque, meu, se não, o que que pra que o ouvinte, mas, porra, né, sei lá, o Real Madrid não tem teto de gastos, tá ligado? Tipo assim, pode falar. Mas é diferente, entendeu? Por causa que aqui são só 20 equipes. Na verdade, Uhum, são só 10 equipes, são só 20 assentos. Dois pilotos cada equipe. Cara, a equipe que mais fatura dinheiro no grid é a Ferrari. Também a equipe que mais gasta dinheiro no grid, assim, que tem mais capacidade de gastar dinheiro com projeto e com tudo mais e tal. Então, sabe, é muito diferente das outras equipes. Outra Mercedes pode gastar muito dinheiro é a Red Bull, porque ganha dinheiro vendendo energético. simulacro de café para adolescente e financia toda uma indústria da programação da informática, né? E a Mercedes, por causa que é a empresa que mais vende caminhão no mundo, tô brincando, mas enfim, sabe? Tipo assim, a McLaren não é uma empresa que tem um outro comércio, é uma empresa de esportivo, entendeu? É uma Uhum. um garagista. A Williams é uma garagista, a Haas é uma garagista, a Renault é uma fabricante, entendeu? Mas ainda assim ela tem um poder
financeiro menor. A Alpine é uma empresa garagista. Tô tentando chutar. A Aston Martin é uma outra empresa que tá num outro esquema também. Mas então, tipo assim, para tentar dar uma equilibrada, tem o teto de gastos. E daí os caras fazem isso. Mas aí toda surpresa também, e a Ferrari também é um grande exemplo de que bastante gasto não significa um carro bom, porque os anos 90 tá aí, mas, cara, a Aston Martin também passou o teto de gastos, tá ligado? Sim, sim. E é um dos piores carros do grid. É. Que bosta é essa, irmão? Como é que consegue? Eu me pergunto, Sabe? eu me pergunto se aí é a incompetência, né? É o E Paulo sei lá. Guedes que faz a engenharia Eu me pergunto se é a da Aston Martin? incompetência de gastar muito errado, né? Ou se tava tão ruim o projeto anterior que eles gastaram um monte e ainda não conseguiram chegar num mínimo aceitável, sabe? Não, mas porque, cara, é incrível, assim, como consegue, né? E daí, só para agora deixar as teorias de conspiração assim no lado, a FIA, ela não anunciou nenhuma punição. Ela também não anunciou que não ia fazer punição. Ela disse que, por enquanto, ia deixar a situação em stand-by, né? Dando a entender que não ia ter punição. Por isso que está tendo a pressão. Eu acho que a FIA vai esperar acabar o campeonato e vai definir uma punição. Só que essa punição não vai ser para 2023, vai ser para 2024. Isso é muito Fórmula 1, tá ligado? Tipo assim, Empurrar com a barriga espera pra passar. Não, depois. tá sendo. A gente tá analisando, não sei o que, porque daí, sabe, tá chegando já as datas de desenvolvimento e tal, e daí eles, não, então a gente vai meter uma punição para 2024, que daí, meu, a próxima desenvolvimento vocês vão se ferrar e acabou, sabe? É isso, entendeu? Sabe? Que daí, talvez eles estão tipo assim, essa é uma estratégia para impedir uma nova hegemonia. Então a gente joga para frente, né, torcendo para a Ferrari ou outra equipe fazer um carro melhor. E se não fizer um carro melhor, a gente aplica a punição, tá ligado? Isso aí, me parece um pouco isso, assim, sabe? Me parece um pouco. É aquela regra feita com. É aquela regra feita já mirando o que querem. Mirando onde quer a punição ou onde não quer punir. Né? Exatamente, assim. Mirando, cara, assim, sei lá, tipo assim, diz assim, pode, mas o problema é de cair na nossa mão é que vocês podem ficar que nem a Ferrari ficou na nossa mão, né? Que fez um carro de 2020 e 2019 extremamente ruim, tá ligado? Por causa que vocês fizeram o roubozinho lá de... nem me lembro qual é que era a picaretagem que a Ferrari fez agora. Falando bem as verdades. Mas eles foram punidos lá, só que foi uma punição, assim, orçamento secreto, assim. Foi uma punição que ninguém ficou sabendo qual é que era a punição. E aí, no outro ano, o carro deles estava uma bosta, assim. Pode rolar um acordo de bastidor também, assim, de punição meio secretinha, assim, sabe? Tipo, dá uma cagadinha aí pra esquecerem que vocês estão na Isso, exatamente, assim. Vamos ficar na geladeira por uns 2 anos, assim. Foi o que a Ferrari fez, né? Então, sei, pode acontecer. Bom, Rodrigão, chegamos ao final de mais um Carreteiro Fórmula 1. Temos aqui, dia 23 de outubro, temos o GP dos Estados Unidos. Vou até meter aqui para saber os horários para dar já para a galera que está nos ouvindo ainda na semana certinha. Domingo, às 4 da tarde, então, o GP dos Estados Unidos. Depois, a Fórmula 1 estará no dia 30 do 10 no México, com um GP já aí mais tarde, às 5 da tarde. Depois, dá uma falhadinha uma semana, Brasilzão, no dia 13, às 3 da tarde. E terminamos o ano em Abu Dhabi, num GPzinho legal, o Yas Marina, voltando aos GPs durante a manhã, 20 de novembro, às 10 da manhã. Esses são os últimos horários, então, da Fórmula 1, as últimas, com o GP dos Estados Unidos, as últimas 4 datas. E agora, Rodrigão, nós temos um convite para fazer para você que está acompanhando a live ao vivo, né? Pois é.
Temos um convite para você que gosta de Fórmula 1. Óbvio, se não gostar de Fórmula 1, eu não estaria aqui, né? Mas você que gosta de Fórmula 1 e também gosta de joguinhos eletrônicos. Joguinhos eletrônicos, sim. A gente já tinha cantado essa pedra, a gente já tinha dado spoiler disso antes, mas agora é oficial, né, Fanny? Exatamente, Rodrigão. Vai Jogaremos F1 Manager. Vai nascer a primeira temporada do F1 Manager. Rodrigão, meti uma enquete lá no Twitter para ver assim, com qual equipe iremos jogar. Com que equipe eu vou? E, por E enquanto... botamos como opção as 3 piores do grid, né? Putz, exatamente, né? Williams, Haas e Aston Martin. Não nesta ordem. Não nesta ordem. E por enquanto, Rodrigão, temos um gigantesca quantidade de votos, 10. 6 votos na Aston Martin, 3 votos na Williams e 1 na Haas. Ou seja, 30% na Williams, 60% na Aston Martin e 10 na Haas. Isso foi só porque tá redondo que eu consegui fazer esse cálculo de cabeça. Porcentagem. Então, por enquanto, né, tem mais 14 horas de enquete. Por enquanto, é na Aston Martin, Olha que é uma aí. equipe que tem um piloto mais ou menos interessante. A Williams é uma bosta completa, tá? Eu preciso deixar bem claro. Eu já fiz um ensaio de uma corrida no Play, mas seria interessante erguer a Williams para o lugar dela. A previsão, Rodrigão, é uma corrida por jogo? Sim, a previsão é uma corrida por jogo, né? Até porque a corrida do F1 Manager, se a gente não acelerar, ela leva o tempo de uma corrida normal de Fórmula 1, né? Então, a ideia é a gente fazer ali o Qualify. O Qualify, obviamente, aceleradinho, né? E a corrida, a gente dando atenção aí pro início e quando, enfim, quando estabilizar o stint, se não tiver muito disputada alguma posição ali, a gente dá uma aceleradinha, bota no 16x ali até chegar numa briga por posição e assim a gente vai jogando. Enfim, vamos descobrindo o formato, mas a ideia é que a live vai ter aí, cara, tranquilo 1 hora. Tranquilo 1 hora. Eu chuto que em média de 1 hora e meia, porque, enfim, a gente já jogou F1 Manager, a gente sabe que a gente não quer perder posição, né? Se tá na disputa, a gente fica em cima ali. E tu sabe quando o cara meio que simula, parece que os pilotos fazem merda, né? Todas as merdas que os pilotos fazem em simulação, assim. Cara, eu fiz ontem uma corrida no Brasil que os dois deu DNF. Inclusive, cara, Bom, vamos para encerrar o programa, vamos falar um pouquinho de como é que tá aí o nosso jogo, então, né? Eu tô jogando com a Alpine e eu promovi o Piastri, a piloto do carro 2, e ele vai para banho no final da temporada, cara. Tá ruim? Tá ruim, batendo meu. demais? Tá ruim, cara, tá ruim, meu. Quando não bate, vai mal, não tá rolando, não tá rolando. Me arrependi, eu tirei o Ocon e deixei o Alonso, Me arrependi, cara, amargamente. O Ocon tá ele perde agora... ritmo. Ele perde ritmo conforme a corrida vai passando pra ti? Porque assim, ó, pra mim o Piastri ele larga bem até, só que depois ele não tem fôlego pra levar a corrida até o final. Isso. E ele, eu acho que é porque ele faz algumas cagadas. Eu geralmente fico acompanhando o carro do Alonso, que é o que disputa a frente, né? Mas eu acho que é porque ele faz algumas cagadinhas, assim, e acaba perdendo posição e ele não tem a skill dele ali de ultrapassagem não é tão forte. Então, ele acaba perdendo muito tempo atrás de carros para ultrapassar. E o Alonso é mais agressivo, o Alonso vai para cima e quando pode ele passa. Mas enfim, cara, só me lembrei disso porque tu falou tu falou aí dos caras errarem às vezes e, enfim, não terminar a corrida e tudo mais, e eu já perdi a paciência com o Piastri. Tô sondando ali o Norris, tô sondando o Russell, provavelmente vai vir um dos dois. Eu tô em 2025
finalizei mais uma temporada hoje. Tu maratonou a E. temporada, é isso? Maratonei a full, já tô. Tinha dia que eu fazia 3 corridas. Eu tô no último ano do Piastri, assim, ele tá 79, 78, e o Theo Pourchaire, que é o francês, ele tá na reserva, assim. E o Pourchaire tá com 77, 78, assim, e meio que pedindo passagem, cara. Se eu tô com ele na reserva é porque, enfim, e é o último ano, assim, do Piastri, assim, porque eu ainda tenho contrato com ele, e vai, sabe? Mas eu tenho um problema que eu não tinha percebido até hoje, que é o seguinte: o meu Piastri ele tá no carro 1, Uhum. e o Lando, como o Ricardo que saiu da McLaren, que minha equipe é McLaren, o Lando ele tá no carro 2. E Uhum. eu não tinha percebido que, tipo, os caras faziam os carros 1 e 2 diferentes, entendeu? Por causa que o carro 1 é geralmente sempre um pouquinho melhor que o carro 2, tá ligado? E eu nunca tinha percebido isso, tá ligado? Porque eu nunca tinha analisado, assim, esse detalhe nessa minúcia. E achei meio ruim da F1, tá? Por causa que no Motorsport Manager, que é o outro manager que eu tenho mais finalidade, coisa, tu Uhum. pode decidir qual carro que é o teu principal de verdade, assim, né? Não pelo contrato com o piloto que vai ficar com o carro tal. Então, eu tô com a 4 temporadas correndo, sei lá, 3 temporadas correndo com o Piastri no carro 1. E eu não tava me ligando nisso. Daí agora, quando eu trocar de piloto, eu vou meter o piloto pro carro 2 e o Lando pro carro 1. Não Se isso sabia que tinha continuar essa com o Lando. diferença de performance dos carros. Tem. É tipo assim, tu sabe quando tu põe assim, tipo, de posição dos equivalente, assim, Uhum. geralmente o carro 1 é uma posição melhor que o carro 2. Tipo assim, daí, de aceleração, Uhum. um tá em oitavo ou tá em nono, sabe? E vai assim, uma diferença de uma posição para um carro pro outro. Pô, não sabia mesmo. Então, notei isso. E depois, se alguém quiser me seguir no TikTok, meti hoje um vídeo por causa que o grid de 2025 no meu Fórmula 1 Manager tá muito engraçado, sabe? Uh, o, Agora a Red Bull esse ano tem Max Verstappen, Charles Leclerc. A Ferrari tem o Carlos Sainz e o Sérgio Pérez, tá ligado? Uh, isso tudo Pô, mudou essa temporada, sabe? Que, enfim, então, tipo assim, tem umas coisas muito, muito divertidas, assim. O Latifi voltou, sabe? O Giovinazzi voltou, tá ligado? Deram espaço pra ele. O Giovinazzi, meu, tipo assim. Quem mais que tá em. Cara, assim, o Vettel ainda está correndo agora na Haas. E o Hamilton finalmente se aposentou e o Alonso só não tem lugar no grid. Então achei tá engraçado assim. Então eu botei um vídeo explicando tudo isso lá no meu TikTok. Já tem mais de 1.000 visualizações, eu botei agora há pouco. Então tá bombando, tá bombando. Mas enfim, eu, carreteiro, Fórmula 1, Manager, amanhã, Rodrigão, a partir das 19 horas aqui no canal, que a gente está na TV Roxinha, e depois o vídeo gravado no YouTube, no canal, e eu falei a parada que não podia falar, na TV Vermelhinha, lá do canal Carreteiro. isso aí, cara. Amanhã estaremos então começando essa saga, né? E, enfim, quem curte aí games, chega aí, cola junto e vamos fazer essa brincadeira. E aí depois, né, se isso der certo, novidades virão, né? No Jogando Coisas e no Novidade. Carreteiro. Exatamente. Novidades virão. Certo. Rodrigão, então, terminando mais um Carreteiro Fórmula 1. Hoje a gente fez render a pauta, hein, Rodrigão? Olha aí. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aqui no gravado. Lembrando que a gente normalmente grava às quartas-feiras ali na faixa das 21, 22 horas ali, que a gente, depende do horário que a gente chega, a gente ajeita coisa, mas o daqui a pouco tá rolando desde as 21. Boa. E a gente semanalmente está também nas plataformas de áudio e de vídeo. Até a próxima edição, Rodrigão. Um recado só pro pessoal. Último recado. Estamos, obviamente, planejando pautas para após o encerramento da temporada, né? Afinal de contas, Uhum. ali, dezembro, janeiro, fevereiro, não teremos corridas e a gente vai
buscar assuntos aí, contar histórias e coisas de Fórmula 1. Deixem sugestões aí nos comentários, o que vocês gostariam que a gente resgatasse, o que vocês gostariam que a gente falasse aqui de Fórmula 1. A ideia é que a gente busque pautas atemporais aí, lembrando corridas, lembrando circuitos, lembrando pilotos, etc. Sugiram sugestões para nós, por favor. Sugiram sugestões. Então é isso. Esse foi o Carreteiro Fórmula 1. Espero que você tenha gostado. Compartilhe nas suas redes sociais. Mande para os seus amiguinhos fãs desse esporte veloz. E até a próxima edição. Tchau! Tchau!